podcast para você começando agora, graças aos nossos patrocinadores. Eu sempre preciso agradecer aos nossos patrocinadores: Ticas, Diviled, Biostratos, UC Pinturas, Miol do Pão de Queijo, Sabor Ouro de Minas e Qualicar. Sabe do que a gente vai falar aqui agora? De saúde, de atendimento pré-hospitalar. Você já se viu diante de uma situação que você poderia ter salvado uma vida, mas você não sabia o que fazer? É isso que nós vamos falar aqui agora. Isso poderia estar sendo ensinado na escola. Antes de começar essa entrevista, eu falei isso com os nossos convidados, Lucas, Leonan. Queria que vocês se apresentassem para que a gente pudesse falar um pouco sobre um curso que vocês estão lançando exatamente para isso, ensinar as pessoas a lidarem com aquele primeiro atendimento, aquele primeiro socorro. Mas calma lá, se apresentem primeiro, Lucas. Meu nome é Lucas Pimenta, sou médico, formado em Juiz de Fora. Fiz residência de cirurgia em Itajubá e durante tanto a minha formação como médico e depois que eu acabei a residência de cirurgia também vim ter contato com atendimento de urgência e emergência, tendo trabalhado aí no SAMU, atuando em Campo Belo e Divinópolis, na unidade de suporte avançado, que a gente trabalha como médico intervencionista, né? Então, vivenciando na prática esse atendimento pré-hospitalar. Esse primeiro contato que a gente tem com o paciente numa situação de vulnerabilidade e que a gente pode conseguir mudar totalmente o desfecho do paciente. Leonan, quem é de Divinópolis vê o Leonan passando assim, ambulância para lá, ambulância para cá, envolvido em milhares de atendimentos, né, Leonan? Isso, eu me chamo Leonan Souza, sou condutor socorrista, instrutor, há mais de 5 anos atuando nas duas funções e trazer a vivência e a experiência para esse curso. Então, minha experiência como instrutor formado, instrutor de primeiros socorros, instrutor de atendimento pré-hospitalar, instrutor de direção e instrutor do curso Stop the Bleed, que é credenciado pelo Colégio Americano de Cirurgiões também. Bom, eu vou começar perguntando um pouco assim, o óbvio, né? O nome do curso tem a ver com o descomplicar. A palavra descomplicar está no nome do curso, né? Descomplicando o APH. Por que isso? Por que esse nome de descomplicar? Essa ideia surgiu devido a inúmeros atendimentos que a gente faz e que às vezes a gente vê algum vídeo também circulando e umas condutas, às vezes, que poderiam ser um pouco modificadas. Por exemplo, a pessoa aprende a teoria muito bem especificada ali durante a sua graduação, o seu estudo, e na hora de colocar isso na prática, tem um delay muito grande. Então, eu tive a ideia de bolar esse curso, chamei o Leonan pela incrível capacidade de conhecimento dele e a gente começou a trocar ideia e compartilhar situações que a gente vivenciou, cada um ali na sua vida prática e também nas oportunidades que a gente teve de trabalhar junto, coisas que seriam de muito bom proveito para o profissional, de conseguir trazer ali essa aplicabilidade de teoria e de prática. Por isso que é o Descomplicando a PH. É conseguir descomplicar a parte teórica em termos, na função da praticidade da vida diária, do dia a dia, da atividade laboral mesmo. Leonan, a gente fala desse nome Descomplicando o APH, porque de fato, às vezes, o que se tem na teoria é uma coisa, o que se tem lá na prática é outra, né? Isso. A frase em si, ela traz muito o intuito de descomplicar mesmo. O atendimento pré-hospitalar, muitas pessoas, principalmente quem está chegando agora no serviço, ela tem uma visão que tudo ali é complicado. Porque na teoria, como o Lucas falou, você aprende tudo bonitinho. Mas quando chega na hora da prática, que o paciente está lá sangrando, que está lá com muita gente olhando, uma cena caótica, várias vítimas na cena, aquilo tudo que você aprendeu na teoria não consegue aplicar na prática. Então, a gente traz com a nossa vivência prática, a nossa experiência, de descomplicar justamente isso, porque não é difícil. Apenas a gente precisa ter uma direção, ter um norte, e esse curso a gente traz justamente para mostrar o passo a passo que você vai ter que seguir para descomplicar o que você acha que é complicado. Bom, vamos entrar um pouco no conceito do primeiro socorro, né? Do primeiro socorro que você vai fazer ali. Como se define o que é um primeiro socorro? Em que momento você está diante de uma situação que aquilo ali demanda um primeiro socorro? No contexto geral, a gente tem a definição de 3 formas: primeiros socorros, suporte básico de vida e atendimento pré-hospitalar. O primeiros socorros em si, qualquer cidadão ele pode prestar.
que seja, você viu um acidente, pegou o telefone, ligou o 92 e o 93, você já está prestando primeiros socorros. Não é só você chegar e colocar a mão no paciente, fazer aquele avaliação ali em si. O suporte básico de vida é justamente esse atendimento inicial. Então, eu vou dar um suporte básico à vida daquela pessoa para saber o que é que ela está passando naquela hora, se eu demando uma urgência ou não. E o atendimento pré-hospitalar é quando eu estou de plantão, seja no hospital, ou seja na ambulância, e estou com a equipe, com equipamentos apropriados para fazer aquele atendimento. Então, se eu tenho um conhecimento básico de primeiros socorros, que é o que deveria ser ensinado nas escolas, tudo, a gente traz essa agilidade no atendimento. Porque às vezes eu posso passar lá, aconteceu uma queda de moto, o cara está só com um arranhado no pé, nada grave. Mas se você se depara com uma pessoa que está caminhando na rua e ela cai e entra em parada cardíaca, eu demando de atender ela primeiramente ali. Então eu preciso identificar isso. Então os primeiros socorros eles servem para isso. Eu identificar a gravidade da situação e saber qual conduta tomar. Essa é a minha pergunta, acaba aqui por definição, né? Como fazer isso? Eu acho que vocês estão oferecendo um curso de primeiros socorros, né? Seja para a pessoa que às vezes está querendo entrar na área ou para a pessoa que já atua na área, mas como identificar que aquela pessoa ali precisa de um primeiro socorro, que ela precisa de um atendimento? O atendimento pré-hospitalar em si, ele é aplicado a uma pessoa que está sofrendo de alguma causa que está tirando ela de uma situação padrão, de um eixo fisiológico. Um acidente, uma queda, uma dispneia, uma falta de ar, um engasgo. Então, quando você está diante de uma pessoa que ela está fisiologicamente instável, ou seja, não está dentro dos padrões dela, a gente precisa ter um atendimento daquela pessoa. Então, se a pessoa desmaiou, se a pessoa não está respirando, se você está numa roda de amigos, estão comendo um churrasquinho e a pessoa engasgou, essa pessoa demanda de um atendimento pré-hospitalar. Tem alguns critérios, por exemplo, assim, alguma regra que eu possa avaliar? Olha o pulso, olha a respiração, tem alguma sequência quando eu estou diante de uma pessoa que a pessoa está passando mal? Eu não sei o que é, se é coração, se é engasgo, tem um roteirozinho mínimo para a gente saber o que fazer? Tem uma sequência muito bem definida para a gente saber se a pessoa teve só um desmaio, se a pessoa teve uma parada cardiorrespiratória. Para a gente ver uma gravidade e para ver se a pessoa está em parada cardiorrespiratória, a gente vai primeiro chamar ela para ver se ela responde, a gente vai ver se ela tem um pulso, né? Se o coração está batendo, a gente consegue aferir isso às vezes através de um pulso central, seja na femoral, seja carotídeo. Em crianças a gente pode usar o bracinho também. E a gente vê se tem um movimento respiratório. Então a gente já consegue ver se a pessoa está em parada cardiorrespiratória. Às vezes ela está desmaiada, mas ela está respirando, ela está com pulso, então ela não está em parada. Às vezes foi só uma síncope mesmo. Às vezes a pessoa está se debatendo e ela está tendo uma crise convulsiva. Então a gente consegue destrinchar isso durante o curso. O que você vai definir, se olhando o paciente lá no atendimento pré-hospitalar, qual que é a sua conduta em relação ao que você está vendo? Se tem sinais vitais, se está respondendo, se é uma situação mais grave, ou é uma situação que você já consegue prestar um primeiro atendimento na cena mesmo. Na internet a gente vê de tudo. E eu preciso fazer essa pergunta para vocês, porque às vezes a gente se depara com uma pessoa que está caída ao chão, que estava com uma falta de ar, e o outro está lá fazendo a massagem cardíaca. E eu estou bem, estou bem. Bom, isso acontece, né? Assim, às vezes a pessoa não identifica de fato o que é e acaba fazendo um primeiro socorro. Em vez de ajudar, tá atrapalhando. Isso acontece. Na verdade, o que acontece nessas situações é essa falta de preparo. Então, principalmente o que a gente quer trazer é isso. Você nunca trabalhou na área, você às vezes se formou ali como cuidador de idoso, vai tomar conta de um idoso, e muitos chamados que a gente vai atender, às vezes chega com uma gravidade imensa e quando a gente chega no local não tem essa gravidade toda, por conta disso, de uma falta de avaliação correta. Como o Lucas falou, são procedimentos simples. Qual é a coisa mais grave que eu tenho clinicamente? Uma parada cardíaca. Então, se eu descarto a parada cardíaca, já não é uma coisa tão grave. Então, se eu olho para a pessoa, ela está lá deitada, com o olho fechado, mas ela está respirando, eu vejo a barriga dela movimentando,
eu sei que ela não está num estado muito grave ali. Ela pode ter tido um desmaio, pode ter tido alguma coisa ali, às vezes está até simulando que não quer conversar com os colegas, com a família ali e fazer essa simulação. Então, se eu já descarto observando que a barriga dela está se movimentando, ela está respirando. Então, se eu vejo que a jugular dela está batendo, ou coloco a mão aqui no tórax dela, eu sinto o coração batendo, eu já descarto essa gravidade. Então, eu já ligo para o SAMU, ó, estou aqui com a pessoa, ela está respirando, o coração dela está batendo, mas ela não está acordando. Então, já é outra situação. Quando você já passa essa informação num atendimento, você já pode estar salvando a vida dela. É muito importante. Você consegue ajudar o pessoal da regulação até qual tipo de ambulância que você vai deslocar para fazer o atendimento. Bom, o curso que vocês estão apresentando, que vocês estão trazendo, eu queria ter falado disso, a gente foi caminhando para outras perguntas, mas por que não ensina isso nas escolas? A gente tem, assim... É um questionamento básico, assim. Qualquer pessoa pode passar mal do seu lado a qualquer momento e ao longo da vida. A gente aprende tanta coisa nas escolas, mas isso não se ensina. Exato. Era importante isso estar, né? Exato. Eu acho que é um consenso, né, de muitas pessoas aí que a gente devia ter ali uns conceitos básicos de direito, empreendedorismo, inclusive de primeiro socorro, suporte básico de vida. Porque esse curso ele tem 28 aulas teóricas e muitas dessas aulas assim são para pessoas leigas mesmo, que vai conseguir durante uma atividade diária, na escola ou no trabalho, prestar um primeiro atendimento ali e identificar uma situação de gravidade até para saber qual tipo de serviço acionar. Então isso deveria ser amplamente difundido e estimulado a que fosse ensinado aí nas escolas, tanto particulares quanto públicas, mas assim, de ensino fundamental mesmo. Vocês estão fazendo no formato de videoaulas, né? Como você acabou de dizer. Pela videoaula, dá para aprender um primeiro socorro? Dá para ter uma noção do que fazer naquele momento? Ou não, tem que ser presencial? Ou não, na videoaula a pessoa vai aprender isso? Meu curso de formação de instrutor foi por videoaula. Então, assim, o que a gente propõe é mostrar o curso teórico e mais de 10 aulas práticas gravadas demonstrando como é que faz. Então, você está ali fazendo o curso, você vai convidar um colega que já trabalha, ou vai aplicar no seu trabalho, ou vamos fazer aqui, eu aprendi aqui no curso, é assim que faz, uma técnica boa aqui que ajuda a fazer mobilização, ajuda a fazer isso. Então a gente vai trazer para você olhar e aplicar. Não é aquele curso que você assistir ali a videoaula, quando for na hora da ocorrência eu vou fazer. Não, a gente tem que treinar. Tudo que a gente faz que treina, a gente se aperfeiçoa e vai fazendo melhor. Porque às vezes eu e Lucas passou de uma forma que a gente fazia desse jeito. Mas a forma como você tá aprendendo, você aplicar... Não, eu acho melhor, em vez de passar a mão aqui por baixo, eu passar ela por cima. Vai fazer o mesmo efeito, mas você só vai saber praticando. Fazendo. A gente vai demonstrar o caminho que deve ser seguido para facilitar o aprendizado e a colocação em prática daquela técnica. A técnica é um norte. A prática em si vai depender da minha habilidade, do meu conhecimento, às vezes até da minha mobilidade. Às vezes tem um cara que tem um braço maior que o braço dele não vai passar ali naquele espaço, mas o braço do menor vai passar. Então, eu só vou saber isso colocando em prática. Então, o objetivo do nosso curso é mostrar como deve ser feito e você vai ter que praticar. A dedicação, você comprando um curso online e aplicando, vai dar certo. É igual você comprar um curso de finanças. Você estudou o curso de finanças, você não aplicou ele, não serviu de nada. Né? Então, o nosso curso tem esse propósito. A gente, porque senão o cara compra o curso, eu comprei o curso lá, não aprendi nada. Mas você treinou? Você colocou em prática? Né? Praticou? Não. Então, assim, essas situações são coisas que a gente deve adquirir o conhecimento teórico, que vai ter as aulas teóricas, as aulas gravadas práticas, mostrando tudo, cada detalhe, onde coloca a mão, onde faz isso, como vira, como faz isso, como avalia, tudo passo a passo, como a gente fazia nos atendimentos na rua. Então, são situações, por exemplo, minha filha com 11 anos, ela sabe fazer vários procedimentos de um atendimento pré-hospitalar. Por quê? Na hora que eu fazia gravações de vídeo, que eu fazia algumas aulas, alguma coisa, ela praticava comigo. Então, é porque a prática levou ela a fazer. Então, porque o profissional que está ali vestindo a farda do seu serviço tem essa disponibilidade de ter um curso mostrando na prática o que a gente viveu em muitos anos de serviço, e você
não coloca em prática. Então, você vai melhorar o serviço e vai melhorar a qualidade do atendimento que aquele paciente está recebendo. Às vezes, a sua determinação ali de aprender e colocar em prática vai salvar a vida de alguém, seja da sua família, seja de um paciente que você for atender na rua. Bom, o curso de vocês, ele é para pessoas que não entendem nada da área da saúde e para pessoas que estão na área da saúde. Mas eu queria entender de outra forma. Às vezes a pessoa tem o interesse de entrar para a área da saúde, trabalhar nesse ramo, fazer o curso. Pode ser já um bom teste para saber se a pessoa pode seguir por aquela área ou não? Eu acho uma excelente porta de entrada. Esse curso ele traz, né, tanto para os profissionais, né, já formados, quanto para os estudantes das respectivas áreas, né, condutor de ambulância, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, assim também como bombeiro civil, bombeiro militar, essas pessoas que estejam querendo uma atualização, né, em relação ao conhecimento e também, igual você citou, alguém que está querendo entrar no serviço e quer ver como é que é a vivência do dia a dia, esse curso está muito bem indicado. A gente vai trabalhar durante 28 aulas teóricas os temas mais recorrentes nos nossos atendimentos, né, de atendimento pré-hospitalar na rua, e a gente também elaborou 12 aulas com os temas que são mais frequentes e mais decisivos, e a gente elaborou isso de forma prática. Então, a gente gravou o nosso atendimento prático em relação a esses cursos. Então, tanto para quem está estudando, tanto para quem já é formado, está querendo atualizar os conhecimentos, bem como quem está pretendendo entrar nessa área. Eu acho que é um bom limiar, é um bom termômetro para ver se eu acho que é isso mesmo que eu quero para a minha vida, ou não, eu prefiro só saber esse atendimento básico aqui para eu aplicar às vezes na minha vida, mas talvez não seja isso que eu vou conseguir viver na minha rotina. Às vezes a pergunta que eu vou fazer agora pode parecer um pouco indelicada ou até polêmica, mas é que a gente sabe que às vezes a faculdade, a academia ensina a questão teórica e ensina muito bem, os professores explicam muito bem, mas pode acontecer desses professores às vezes serem muito teórico, mas com pouca vivência prática. E aí essa pessoa que se forma chega lá num SAMU, num hospital, sem essa musculatura. Isso acontece? Acontece demais. A formação nos cursos, elas trazem, vamos dizer ali, o pé do livro. Então, você aprende a teoria muito bem, como você falou. Então, para mim aplicar a teoria, na hora que eu estou estudando, eu não tenho aquela pressão psicológica do atendimento, eu não tenho a adrenalina de sair para uma ocorrência na ambulância ou estar no hospital esperando chegar aquele paciente que a regulação ligou e disse, está chegando um paciente assim, assim, assim. Você fica imaginando como é que esse paciente vai chegar e pensando na teoria de outra forma. Não, na faculdade eu entendi que esse paciente, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Só que às vezes é uma via de administração, uma via de intubação que na faculdade não mostrou, porque o livro só trazia daquela forma. Então, o curso a gente traz justamente para isso, destrinchar o princípio e as preferências, com o que eu tenho disponível também. Porque às vezes na faculdade mostrou lá, você vai fazer uma intubação com um vídeo laringo que tem uma câmera 4K aqui, uma resolução de alta definição que você está vendo tudo. Só que na rua à noite... Na rua não tem. Outra coisa. Então, justamente, o curso vai trazer isso. A prática que a gente tem, que a gente fez e que a gente repassa de uma forma abrangente dentro do curso. Então, foram horas e horas de gravação, mostrando o melhor que a gente faz e fez na rua, dentro do hospital, para trazer até uma inspiração para outras pessoas. Como você falou, eu quero começar o curso de técnico de enfermagem, de enfermeiro, de médico, eu queria saber se realmente é aquilo que eu quero. Então, o curso a gente traz dessa forma. Então, todo o carinho, o amor que a gente tem pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho, a gente colocou dentro desses cursos. Não é uma coisa só comercial de vender o curso. A gente está colocando ali como se a gente estivesse atendendo realmente uma pessoa, como a gente fazia no atendimento real. Doutor, a gente estava falando sobre as definições das aulas, né? E você disse agora há pouco que em alguns pontos vocês foram mais incisivos, as videoaulas são mais detalhadas, são mais específicas. Como foi a seleção desses procedimentos? Qual critério foi utilizado?
citando um pouquinho o que vocês estavam falando antes e também entrando já na resposta, é como se durante a vida acadêmica a gente se preparasse para a prova. E esse curso está preparando a gente para o paciente em si. Eu acho que é um bom meio termo para a gente falar. A gente consegue elaborar todo o conteúdo ali, as principais partes do conteúdo teórico, que às vezes você vai aprender na vida acadêmica, e trazer isso com um filtro muito bom de realidade para o dia a dia. E como que a gente conseguiu fazer um filtro das principais aulas que a gente deveria colocar, principalmente como prática, baseado na nossa rotina de atendimento, tanto no pré-hospitalar, quanto o que eu recebo também, porque eu sou cirurgião, faço plantão pelo SUS, e eu que recebo esses pacientes vítimas de primeiro atendimento pré-hospitalar na sua grande maioria, principalmente os vítimas de trauma. Então, as coisas que às vezes eu vejo chegando, que poderiam ter sido otimizadas, ou coisas que às vezes não foram feitas, fizeram a gente ter um filtro muito bom e priorizar as aulas práticas em relação a esses pontos. Por exemplo, igual você me perguntou sobre como a gente vai identificar, né, o paciente que está precisando de um atendimento. E às vezes a gente vê também pacientes que estão atendendo um paciente muito grave, pessoas profissionais estão atendendo um paciente muito grave, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, que é um impacto externo que você tem na cabeça do paciente. Dependendo da gravidade desse traumatismo, você tem uma diminuição de fluxo de oxigênio, né, de sangue, e a pessoa começa a ficar desnorteada, às vezes até agressiva. E quando você está fazendo esse primeiro atendimento pré-hospitalar, dependendo do momento, não adianta você ficar pedindo para o paciente ter calma, porque o trauma causou aquilo. E você precisa tratar isso, entendeu? Então não adianta, às vezes, você ficar calma, você precisa agir em relação àquilo. Então, tanto na nossa vida prática, quanto recebendo os pacientes no intra-hospitalar, a gente decidiu atuar nessas áreas que a gente consegue fazer diferença para o prognóstico do paciente. O que é isso? A gente vai ter melhores condições do paciente passar por aquela situação sem ter sequelas. Então, esse foi o nosso filtro de falar, essa aula aqui merece ter um conteúdo prático associado. Já volto para fazer as perguntas para vocês. Preciso falar dos nossos patrocinadores. Começo, é claro, com a Ticas. Um cabelo bonito depende do que você quer e, é claro, do que ele precisa. E vamos combinar, Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios. A Ticas criou a linha Combinación, com máscara, umidificador, anti-umidade, shampoo, repara as pontas e vários itens. Combinam com o cabelo que você quer, combinam com a vontade de mudar. Linha Combinación de Ticas, combina com tudo, combina com você. Ticas, é beleza sem drama. Tá aqui do meu lado, aqui, né, Rafael? O Rafael colocou aqui atrás, falou que eu posso levar todos os que estão aqui para presentear a minha família, presentear a esposa, minha menina, tem que repor depois, semana que vem. Diviled vai fazer aquela festa e quer surpreender? Então você precisa conhecer a Diviled. Transformamos seu evento em um verdadeiro espetáculo. Temos tudo o que você precisa em um só lugar. Boate completa, DJ, pista de LED, painel de LED, telão, iluminação e som profissional. Seja casamentos, aniversários e eventos corporativos. O Rafael Moreira contratou para o aniversário dele, foi uma super festa, está faturando muito. Chamou lá no WhatsApp, 991995800. Siga no Instagram, @Diviled, Diviled, sua festa do seu jeito, no mais alto nível. Deixa eu falar da Biostratus, está aqui do meu lado aqui agora. Biostratus, a linha Biuse da Biostratus é composta por vários produtos: anti-encolhimento, reconstrutor, acidificante, super máscara acidificante, óleo Dream, modelador sublime, perfume capilar, shampoo a seco e muito mais. A linha Biuse da Biostratus é espetacular. Use Biostratus e sinta a diferença. Vou levar isso aqui. O Rafael Moreira falou comigo que eu posso escolher um produto por semana. Eu falo do Rafael Moreira, ele sofre comigo aqui, mas está faturando, aí tem que falar. Eu volto daqui a pouco, porque eu tenho que falar da UC Pinturas, do Mió, do Pão de Queijo, do Sabor Ouro Minas e Qualicar. Tá rico, não tá? Fala nada. Trabalhava ainda num lugar que passava uma raiva, ganhava pouco. Chega. E entrou como sócio nosso no curso também, tá? Tá explicado. Tá vendo? Isso é um empresário multifacetado. Produção da Aperte o REC. Produção Aperte o REC, falo nada. Gente, deixa eu voltar aqui para a parte séria dessa conversa, porque salvar vidas, eu acho que a essência desse curso tem uma beleza que às vezes a gente esquece, que é salvar uma vida.
né? Então, assim, é clichê falar que aquele primeiro socorro faz a diferença, porque todo mundo fala isso, mas a gente não pode deixar de falar porque é verdade, né? Exatamente. Uma área que está sendo muito abordada, eu acho super válido isso na medicina, são cursos, né, profissionalizantes em relação a esses atendimentos de urgência e emergência. Porque eu vejo uma real necessidade da sociedade se mobilizar e ter um pouco mais de conhecimento em relação a isso. Infelizmente, não tem ambulâncias, né, para conseguir atender todas as ocorrências que acontecem nas cidades, né? O SAMU ele é dividido por macro-região, então você tem as cidadezinhas pequenas, você tem as cidades satélites, e a gente não consegue ter ambulância para atender todo mundo. E se a gente consegue ter uma difusão do conhecimento para as pessoas, isso faz muita diferença. Eu acho que felicidade, conhecimento, eles são reais mesmo quando são compartilhados. E é totalmente aplicável na sua vida. Por exemplo, se uma criança recém-nascida está amamentando, a mãe está amamentando no peito, e ela engasga, qual que é o procedimento que você deve fazer? Isso está muito presente na nossa rotina do que a gente imagina. Igual eu citei, às vezes a gente tem uma pessoa um pouco mais idosa que está jantando e passa por um processo de engasgo. O que a gente deve fazer? Muitas pessoas têm epilepsia, têm crise convulsiva. O que a gente deve realmente fazer ali no primeiro momento? Que a gente pode evitar que ela evolua para uma parada cardiorrespiratória, por ter broncoaspirado, pela língua ter obstruído a via respiratória. E isso tudo a gente consegue abordar de uma forma prática e com muito conhecimento teórico. Deixa eu entrar um pouco nesses exemplos. Eu queria tentar ser um pouco objetivo nessa questão, mas o curso, por exemplo, ensina o que fazer na hora que um bebê engasga, e aí o que fazer? Conseguimos. O que dá para fazer lá, naquele momento? A gente mostra desde o início dos sintomas, que é o essencial, que eu preciso identificar primeiro o que é para saber tratar, igual você falou. Não adianta eu chegar lá, fazer massagem num cara que não precisa. Então, primeiro a gente ensina como identificar aquela situação e como eu devo tratar. Então, a gente vai mostrar que o bebê engasgou, que ele ficou roxinho, que ele ficou sem chorar, que ele ficou molinho. Então, a partir desse momento, eu identifiquei os sintomas. O que é que eu vou fazer? Eu vou segurar a cabecinha dele, vou colocar ele um pouco inclinado, vou dar 5 tapinhas nas costas, depois eu vou virar ele, vou fazer uma compressãozinha ali para ajudar a desobstruir. Desobstruiu. Aí, o que é que eu faço? Eu preciso levar no hospital? Eu fico em casa? Ele já está chorando. Não, a gente vai mostrar passo a passo. Até qual idade eu preciso levar? É um adulto, eu não preciso levar ele mais. O bebezinho voltou, mas ele pode ter broncoaspirado, que é o quê? O líquido ter descido para os pulmões, então eu só vou conseguir identificar com raio-x, então eu tenho que levar ele para o hospital. Preciso chamar uma ambulância? Posso levar ele no meu carro? O que é que eu devo fazer? Então a gente traz... A orientação completa. Orientação completa. Não só do tema de engasgo, mas outros temas. O que acontece muito, que eu presenciava nessas situações, que é o que a gente traz dentro do curso, é o quê? Você chegar numa cena, aí tem uma pessoa lá. Não, fulano tá aqui. Eu sou enfermeiro. Eu sou médico. Certo. Mas você sabe o que você está fazendo? Às vezes o título não lhe dá a condição de saber o que você está fazendo. Eu já cheguei em situação, por exemplo, numa amputação traumática, que estava amarrado com um pano lá, que não tinha um torniquete, controlando o sangramento, e o cara falou, não, o médico estava aqui, disse que trabalhava numa unidade de saúde e mandou tirar o torniquete, porque não se usa mais. Então, no nosso curso, a gente trouxe todos os protocolos atualizados, tanto americano como de outros países que a gente utiliza também. Por exemplo, o protocolo do engasgo, a gente usou o protocolo canadense, que é difundido desde 2020. E muita gente que trabalha na área se baseia somente nos protocolos americanos. Então, a gente trouxe uma abrangência de protocolos. Ou seja, aprender mais do que o óbvio. Isso. Porque às vezes eu tenho uma situação que, Lucas aprendeu na faculdade que utilizava o protocolo americano. Mas eu mostrei a ele que o protocolo canadense tem o mesmo objetivo, mais abrangente, e eu posso utilizar também. Então tem situações que eu posso utilizar um, situações que eu posso utilizar outro. Dentro do curso a gente trouxe todos os protocolos atualizados e todas as preferências, como eu falei. Eu tenho 2 protocolos, tem esse e tem esse. Eu vou escolher na hora, dependendo da situação que o paciente esteja, o que é que eu devo usar. Não fugindo do
correto, que é aquele padrão que eu tenho que atender. Eu tenho que fazer isso, isso e isso no paciente. Então, essas situações, quando eu comecei no APH, eu me sentia muito, assim, envergonhado de, às vezes, chegar numa ambulância com o médico, o enfermeiro, ele está passando o caso, que tem uma situação dessa, como passar o caso diante do médico no hospital. Tem uma aula específica para isso. Se eu chego no hospital e passo e falo assim, não, eu encontrei ele no chão, eu fiz essa imobilização e está aqui. Mas o médico que está recebendo ele no hospital precisa saber mais informações. Ele estava acordado, ele estava desacordado, ele estava com capacete, estava sem. Como é que ele estava? Qual foi a cinemática, o que eu já fiz de medicamento. Tá, tudo isso. Gostei desse assunto. Deixa eu perguntar para vocês. Tem um momento do curso que vocês explicam para quem fez o primeiro socorro o que dizer para o médico quando às vezes essa pessoa acompanha na ambulância, chega lá, ou às vezes o técnico de enfermagem, o enfermeiro que está lá, tem um jeito para falar para o médico? Tem, a gente elaborou o curso tanto para a gente conseguir identificar o que é e tratar, igual vocês estavam falando, dividido por idade, recém-nascido, infantil, adulto, idoso. Então a gente tem os temas mais específicos de cada faixa etária, tanto para você identificar e para você tratar. A gente tem aula específica de decisão de transporte. Depois que você fez o primeiro atendimento pré-hospitalar, quando é que eu sei que eu posso fazer o transporte do paciente? Para quem já está trabalhando na área, para quem já é condutor, o que eu preciso observar de sinais aqui daquele atendimento que eu falo, está na hora da gente ir para o intra-hospitalar. A gente tem uma aula também específica de como que a gente passa o caso, qual que é o mnemônico que a gente usa para passar o caso muito bem passado, porque a gente fez um primeiro atendimento pré-hospitalar lá no local e eu não vou ficar passando o atendimento que eu fiz especificamente para quem vai fazer o atendimento no intra-hospitalar. Quem vai fazer o atendimento no intra-hospitalar precisa fazer o atendimento dele. Ele precisa de algumas informações específicas do que eu fiz, mas não literalmente tudo, entendeu? Então a gente tem essa aula também de como passar o caso e tudo definido por idade também. A gente tem uma aula específica para atendimento de múltiplas vítimas, para catástrofes locais, com múltiplos atendimentos. O curso está bem completo. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu acho que é muito óbvia, mas mais uma vez eu vou dizer. A vida é cheia de obviedades e a gente deixa elas de lado e acaba se dando mal por isso. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. A população brasileira está envelhecendo. Cada dia mais idosos dentro de casa, porque o sistema não tem onde receber isso. Você não consegue colocar todo mundo num asilo, todo mundo com cuidador. E as pessoas estão tendo que cuidar dos seus pais, dos seus avós. Esse curso ajuda nisso? Inclusive, além dos profissionais que a gente citou, né, enfermeiro, técnico de enfermagem, né, condutor, médico, os bombeiros, a gente acha que os cuidadores de idosos e as babás deveriam ter acesso a esse curso. E também, por exemplo, um empresário que tem ali uma casa de repouso deveria investir na compra desse curso para os profissionais que ali trabalham. Porque muitos dos atendimentos que a gente já realizou foram casos de pessoas idosas que estavam ali reclusos nessas casas e passaram mal. Ou tiveram uma queda que evoluiu por uma fratura de fêmur, ou que acabou evoluindo com engasgo. Também tiveram casos de parada cardiorrespiratória e às vezes a gente chega para fazer o atendimento naquele local e não está sendo feito o melhor que poderia ser feito. Mas o curso poderia ajudar um filho com relação ao pai, com relação ao avô, né? Assim, uma pessoa que não tem nada a ver com a área da saúde. Isso diz muito sobre como ela agir ali e não desesperar, inclusive. Uma situação muito comum, que eu peguei várias vezes, é justamente isso que você está falando. Queda da própria altura, idoso. Primeira coisa, quando a gente está no plantão, que a gente imagina que um idoso caiu, é fratura de fêmur. É a primeira coisa que vem na cabeça. Então, quando a gente chega lá, onde foi que caiu? Não, ele caiu lá na cozinha. Aí a gente, não, mas ele não está na cozinha não, ele está no quarto. Mas quem trouxe ele para o quarto? Não, eu coloquei ele no colo e trouxe. Isso aconteceu na minha casa, que minha mãe fez isso com a minha avó. Então, imagina um idoso que já tem uma fragilidade óssea, tem uma fratura que o osso está lá quebrado, você pega ele com todo o cuidado do mundo, mas o osso vai movimentando. Na hora que a gente chega, ele está em cima da cama. A dificuldade que é para fazer a imobilização de um idoso em cima da cama, porque o colchão afunda, você vai ter que mexer para um lado, mexer para o outro. Então, nessa situação, a gente já passa como ele vai fazer essa avaliação. Então, o idoso caiu em casa, o filho está lá, a filha, o neto vai chegar perto e vai dizer, não, ele caiu aqui, eu não vou mexer nele. Então, isso já faz parte do curso.
esse entendimento de não mexer, você já está fazendo o melhor para ele, porque você não vai agravar a situação. Um princípio do APH é entregar o paciente melhor ou igual ele estava. Então, se eu movimento de forma inadequada, eu estou agravando essa situação. Outra coisa é os profissionais de saúde que trabalham no atendimento, o que vai ajudar. Muitas vezes, por exemplo, a gente chega numa cena que, como a gente trocava muita ideia sobre as ocorrências, a gente participou de um atendimento junto, eu de básica, Lucas de avançada, que foi uma colisão, carro com moto. Na hora que eu cheguei, estava Lucas dentro do veículo, estabilizando lá a cabeça da vítima, o carro só tinha 2 portas. Todo mundo do lado de fora, sem saber o que fazer. Na hora que eu cheguei, que eu bati o olho, só vi, ele disse assim, o paciente está grave. Quando eu olhei, eu abri a tampa do porta-malas, passei pelo banco, entrei e a gente tirou. Então, assim, uma coisa simples, que profissionais que já atuam na área ali, ou estão ali passando para ajudar, não pensa no básico. Prática. Não tem o filho. Isso. Então, é isso que a gente quer trazer dentro do nosso curso. Coisas que são simples de fazer, como você só tem 2 portas do carro, mas eu aprendi no curso que eu fiz, que eu tenho que abrir a porta traseira para entrar no carro. Mas se não tem, se a porta traseira está trancada. Então a gente traz esses detalhes com calma, com tranquilidade. Você olhar um paciente grave, essa paciente estava grave, a gente entubou dentro da ambulância. Essa paciente, inclusive, foi na estrada aqui, né, de Cajuru, foi carro e carro. A gente conseguiu tirar a paciente do veículo, e ela estava com rebaixamento do nível de consciência, eu entubei a paciente na cena e foi conduzida para o intra-hospitalar, assim, estável, mas muito grave. Muito grave. Então, assim, a forma que a gente atendeu dentro da ambulância, eu fiquei auxiliando o Lucas, a enfermeira e a técnica ficou fazendo os procedimentos lá atrás, mas eu e o Lucas ficou ali no principal. Enquanto ele estava entubando, eu estava auxiliando, que é uma das coisas que a gente mostra no curso. O médico vai entubar. Eu sou condutor. Eu preciso saber o que é uma intubação? Sim, eu não vou entubar. Mas eu preciso saber que ele precisa de um tubo, que ele precisa de uma seringa, que ele precisa de um estetoscópio. Então, quando você entra para condutor, um exemplo, falando da minha área aqui, o cara acha que vai só dirigir. E não no curso isso. Ele vai saber várias coisas. Então, quem trabalha com condutor que tem esse diferencial de conhecimento, faz toda a diferença, porque o condutor pode ajudar a separar os cabos para fazer a monitorização. Ele sabe que na hora que vai fazer a monitorização, por exemplo, precisa de eletrodos. Quantos eletrodos precisa? Sabe que o Lucas vai fazer um procedimento ali, o que é que ele vai precisar. Então, esse diferencial, você vai ser um profissional que vai ser fora da curva, porque você não é médico, você não é enfermeiro, mas você sabe o que eles vão precisar. Então, você já se antecipa no procedimento. Vai ajudar ele? Vai ajudar você? Vai. Mas quem vai ajudar mais é o paciente. Porque ele precisa de atendimento rápido, chegar rápido lá. A gente mostra como o condutor deve deslocar, como eu devo transportar o paciente dentro da ambulância, se a cabeceira da maca está baixa, se ela está alta, se eu posso levantar naquele paciente. Se eu estou com aquela prancha rígida, eu posso levantar ela na maca? Não posso. Posso levar o paciente de lado? Não posso. Tudo isso a gente trouxe dentro do curso para você chegar na cena, o paciente está com a faca encravada nas costas. Mas eu aprendi no curso que eu tenho que levar ele com a barriga para cima. Mas e a faca? Então a gente mostra esses detalhes, que às vezes é uma coisa... Que você aprende na teoria e você não vai... Isso não vai acontecer. É totalmente diferente. A faca tá lá. Isso não vai acontecer. Igual a cena que o Lucas pegou, que o cara caiu num vergalhão. Você aprendeu no curso que o cara vai cair num vergalhão e vai perfurar a perna dele? O vergalhão perfurou a perna, a bacia, a barriga e o tórax. No curso, na teoria, você não aprende isso. No livro lá não tem uma foto de um paciente desse. E a pessoa que tem que resolver isso é você lá, junto com o médico. Isso. Então, esse curso vai trazer esse diferencial. Eu pegar aquela situação muito grave e você tá lá bem tranquilo, o cara vai olhar assim para você, pô, tu tá bem tranquilo, mas o paciente tá muito grave. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que tem que fazer. É aquele profissional que tá lá desesperado, gritando, bora fazer isso. Cara, calma. Emergência não é lugar para amador. Isso. E eu acho muito legal, assim, o curso, quando você consegue assistir ele, trazer ele para a sua realidade, você vai aplicar isso na sua rotina, no seu trabalho, e você vai ser o tipo de pessoa que quando você chegar no plantão, no seu serviço, o pessoal vai olhar e falar, ainda bem que é você que está de plantão. Isso é bom, né? Ainda bem que é você que está aqui comigo. Você vai conseguir transmitir essa calma no momento que todo mundo não está calmo.
Segura aí que quero falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu só lembrar dos nossos patrocinadores. Graças a eles, a gente está com o podcast mais democrático de Divinópolis. Deixa eu falar da UC Pinturas. Precisando de um serviço de pintor? A UC Pinturas é a empresa certa para você. O Anderson tem uma equipe pronta para te atender, serviço profissional e especialista em várias aplicações, viu? Cimento queimado, pedras naturais e muito mais. Telefone 379-9949-4605. Preciso fazer um orçamento aí. Segura para mim, viu, Anderson? Preciso de um orçamento. Mió do Pão de Queijo. Pensou em pão de queijo? Pensou Mió do Pão de Queijo. O Mió do Pão de Queijo fica na Rua Bahia, quase esquina com Goiás. São mais de 20 sabores que você encontra lá. Um atendimento todo especial, de segunda a sábado. O local foi todo reformado para receber você lá no Mió do Pão de Queijo. Cuidado lá na hora de comer um pão de queijo. Não vai engasgar e precisar de um primeiro atendimento. Pelo amor de Deus. Sabor Ouro de Minas. Vai fazer aquela festa e não sabe onde comprar os salgados? Sabor Ouro de Minas é a melhor opção. Salgados tradicionais e linha premium. Deu água na boca, hein? Olha só, tem a opção do Cantinho Mineiro. Vou falar? Vou falar. Cadê meu Cantinho Mineiro aqui? Não tem um Cantinho Mineiro desde quando eu cheguei nesse lugar. Vamos lá, né? Salgados Premium, opção do Cantinho Mineiro para sua festa, só chamar no WhatsApp 37999395053. Estou esperando meu Cantinho Mineiro aqui, que o Rafael Moreira me prometeu há umas 7 semanas atrás já. Qualicar, não deixe seu veículo desprotegido, faça agora a sua proteção veicular com a Qualicar. A Qualicar é de Divinópolis e é garantia de proteção de verdade. Assistência 24 horas, planos a partir de R$ 79,90 mensais. A Qualicar fica na Avenida Paraná, 511, no Catalão. Anota o telefone, 37 31 12 05 55. Pessoal, eu queria voltar a um pouco sobre o diferencial que acho que vocês falaram. Mas, de forma técnica, a pessoa que fizer esse curso, que diferencial que ela vai ter? Ela vai ter um nível de conhecimento a mais dos outros profissionais, como o Lucas falou. Vai ser aquele profissional que vai chegar no plantão e a equipe vai dizer, graças a Deus que é você. Ela vai ter uma vivência prática, se ela colocar o curso, como a gente falou no começo, para praticar, para fazer. Então, ela vai ser a referência no plantão. E ela vai ter a confiança de chegar numa cena e saber o que fazer. Então, muitas vezes é o que acontece com um profissional recém-formado, aquele profissional que está atuando ali, mas nunca pegou situação que vai ver no curso, porque você atende 10 ocorrências iguais. Apareceu uma diferente que você nunca atendeu na vida, você vai ficar um pouco receoso. Então, o curso vai dar essa confiança, porque você já viu, você já praticou. E vai qualificar você para outras oportunidades. Você chega para fazer uma entrevista de emprego, então vai fazer uma seleção em uma rodovia, em um resgate, alguma coisa. Você tem algum curso? Tenho um curso aqui que eu fiz. Quais são os módulos? Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Você tem experiência para fazer estricação veicular? Tenho. Eu aprendi no curso como é que faz. Você tem experiência para atender uma parada cardíaca? Tenho. Sei como é que faz. Qual o protocolo que você usou? Tem muitas das vezes, nas portas, quando a gente chega com um paciente grave, o médico às vezes questiona, por que você fez isso aqui? E quem não sabe por que fez, treme na base. Então, você com conhecimento que vai ter dentro do curso, você saber, eu fiz isso aqui porque baseado no tal protocolo, eu fiz isso para melhorar o fluxo sanguíneo do paciente, para melhorar a oxigenação, eu fiz esse volume aqui porque ele estava hipotenso, então a pressão dele conseguiu aumentar por conta disso aqui. Leona, você falou muito sobre o profissional da saúde, mas e a vantagem, o grande diferencial para aquela pessoa que não é da área da saúde? Ela conseguir vivenciar e ser o diferencial na vida do próximo. De estar ali fazendo a diferença. diferença. Ali fazendo a diferença. Eu acho que o diferencial desse curso é exatamente esse. Você conseguir adquirir um conhecimento teórico que é totalmente aplicável e replicável na sua prática. Seja para um familiar próximo, seja para algum conhecido, na hora que precisar, você vai estar com conhecimento. Duas perguntas em uma. O grande diferencial do curso é porque vocês já viveram isso na prática do que os outros que às vezes oferecem cursos semelhantes, mas nunca foram ali e colocaram a mão na massa? E a segunda pergunta, é a certeza de um curso que está ensinando o que é certo, porque a internet está cheia de coisa ensinando a fazer da forma errada ou achando que está ensinando certo. Posso afirmar essas duas questões? Eu acredito que sim, é a aplicabilidade, tanto do que você aprende como teoria,
com 2 profissionais que já atuaram, que atuam nessa área de urgência e emergência e que vivem o que está sendo ensinado. O melhor da teoria está sendo fornecido e está sendo destrinchado, esmiuçado para a prática de 2 profissionais que vivem isso e conseguiram ter esse discernimento do que é melhor para aplicar. Perfeito. Para a gente finalizar, quero fazer o curso. Como fazer, como achar esse curso? Videoaula está disponível em qual plataforma? Como se inscrever no curso? Primeiramente, né, vamos seguir as nossas páginas no Instagram. O meu é @Dr.Dr.Lucas Pimenta. @instrutor Leonan Souza. Através do nosso Instagram tem o link de acesso à Hotmart, que a gente vai lançar o curso pela Hotmart. Estamos aproveitando aqui o podcast, agradecendo mais uma vez aí, fazendo o lançamento através desse podcast. E as aulas vão ser todas disponibilizadas através do Hotmart. Quem fizer a inscrição para o curso vai ganhar um PDF com todo esse material já destrinchado também, a parte teórica. E é só seguir a gente que a gente consegue disponibilizar o link lá pelo Instagram. Tem desconto, pessoal? Um descontinho, cupom de desconto ainda não, né, Rafael? O Rafael Moreira, como é que é? Vai depender do Rafael, mas eu ouvi falar que para os primeiros 100 inscritos aí vai ter um descontinho bom, viu? Bacana. Repete pra gente, então, esse acesso. Para acessar o curso, basta procurar as redes sociais de vocês. Dr. Lucas Pimenta. @instrutor Leonan Souza. Pessoal, alguma informação que eu acho que vocês queiram passar, um recado para quem está nos vendo agora, que é uma pessoa da área da saúde ou não, uma mensagem final de vocês. Difundir conhecimento. Eu acho que é o nosso principal recado, é o que a gente está querendo trazer com esse curso. Então, se você achou essa ideia interessante, chame alguns amigos, envie para quem você acha que vai ser de grande valia esse curso, que a gente preparou com muito carinho e muito conhecimento. E eu acho que uma frase que fica para os profissionais que atuam na área da saúde é: você quer ser atendido por você mesmo? Então essa frase vai pensar e fazer você refletir se realmente você está preparado para atender um paciente ali. Seja você com a equipe, seja você sozinho. Porque uma coisa é eu estar com um médico experiente do meu lado e ele saber o que fazer. Uma coisa é eu ser um profissional da saúde, tá em casa ou tá passando numa situação, eu sozinho, e o cara identificar: trabalha no tal órgão, trabalha em tal lugar, ajuda aqui. Aí eu não sei o que fazer. Então, você que é profissional de saúde, você quer ser atendido por você mesmo, então esse curso vai dar esse diferencial para você. Você ter o conhecimento teórico que você já tem, agregar mais o conhecimento teórico e levar para a prática todo o conteúdo de 2 profissionais que atuam com excelência no que fazem. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Reforço, esse assunto tinha que ser grade curricular do ensino fundamental. Isso salvaria muitas vidas, poderia fazer a diferença. Já que não tem, vamos fazer um curso, vamos procurar, sim. Nada melhor do que a informação, aprender sobre isso. Qualquer pessoa, eles disseram, seja você da área da saúde ou não, o curso é válido. O podcast mais democrático de Divinópolis fica por aqui. A gente volta no próximo episódio com mais um assunto interessante como esse. Valeu, pessoal! Pode ser! Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.